A fama de Jesus gerou ciúmes entre os líderes religiosos, que começaram a vigiá-lo, e a seus discípulos, por não seguirem tradições antigas. Eles questionaram Jesus, que criticou sua hipocrisia, citando o profeta Isaías sobre a adoração vazia. No Evangelho de hoje, Jesus enfatizou que as tradições podem ser válidas, mas sem a devoção verdadeira, tornam-se sem sentido. Ele deseja adoração genuína, que venha do coração. Como católicos, a adoração é central em nossa vida de oração, especialmente na liturgia, que deve refletir uma devoção interna. Participar da Santa Missa deve envolver um culto autêntico, não apenas ações externas. É importante permitir que Deus atue em nós enquanto celebramos os sacramentos. Devemos refletir sobre nosso envolvimento na adoração e orar para honrar a Deus com toda a sinceridade. Que o Divino Espírito Santo nos dê sabedoria e inteligência para seguirmos fielmente a palavra de Deus, anulando em nós nossas tendências pecaminosas. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Quando os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém se reuniram em volta de Jesus, observaram que alguns dos seus discípulos faziam as refeições com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Marcos 7, do 6 ao 8. É bastante evidente que a fama repentina de Jesus despertou ciúmes e inveja entre os líderes religiosos que desejavam encontrar falhas em seu comportamento. Por essa razão, eles começaram a vigiar atentamente Jesus e seus discípulos, percebendo que os seguidores de Jesus não observavam as tradições dos mais velhos. Assim, esses líderes passaram a interrogar Jesus sobre essa questão. A resposta de Jesus a eles foi duramente crítica. Ele mencionou o profeta Isaías, que declarou: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Adoram-me em vão, ensinando como doutrinas preceitos humanos. Jesus os exortou com veemência por carecerem de uma verdadeira adoração em seus corações. As diversas tradições dos mais velhos não eram necessariamente negativas, como a ritualística lavagem das mãos antes da refeição. Contudo, tais tradições se tornariam vazias se não fossem inspiradas por uma fé profunda e amor a Deus. A mera observância externa das tradições humanas não representava um verdadeiro ato de devoção a Deus, e era isso que Jesus desejava que compreendessem. Ele desejava que seus corações fossem acesos pelo amor a Deus e pela genuína adoração divina. O que nosso Senhor busca de cada um de nós é adoração. Uma adoração pura, honesta e verdadeira. Ele anseia que amemos a Deus com uma devoção intensa que brota de dentro de nós. Deseja que oremos, que escutemos sua voz e que cumpramos a sua santa vontade com todas as forças de nossa alma.
Isso só se concretiza quando nos entregamos a uma adoração verdadeira. Enquanto católicos, nossa vida de oração e adoração está alicerçada na Sagrada Liturgia. A liturgia reúne diversas tradições e práticas que refletem nossa fé, funcionando como um canal da graça de Deus. Embora a liturgia em si seja muito distinta da simples tradição dos anciãos, que Jesus criticou, é importante lembrarmos que as várias liturgias da Igreja devem transcender as ações exteriores e se direcionar a um culto interior. Atuar de maneira isolada é infrutífero. É fundamental permitir que Deus opere em nós e através de nós, enquanto participamos da celebração externa dos sacramentos. Pense hoje sobre o ardente desejo de nosso Senhor em atrair você para a adoração. Pense em como você se envolve nesse culto cada vez que participa da Santa Missa. Esforce-se para que sua participação seja não apenas externa, mas especialmente interna. Fazer isso ajudará a assegurar que a censura de Nosso Senhor aos escribas e fariseus não se aplique também a você. Oremos. Meu Santo Senhor, somente o Senhor é digno de toda veneração, adoração e louvor. Apenas o Senhor merece a adoração que ofereço do profundo do meu coração. Auxilie-me e a toda a sua Igreja a sempre integrar nossos atos externos de adoração, a fim de que possamos dar a honra que é devida ao seu nome sagrado. Jesus, eu confio em vós.